mas as minhas palavras jamais passarão. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela não vai passar. Ela serviu, né, desde os primeiros momentos lá, né, desde o pencudo para quem nele se refugia. Então a palavra do Senhor ela é pura. Ela não contém sujeira, ela não contém erros. E a Bíblia é suficiente. 2 Timóteo 3:16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a palavra do Senhor, ela tem várias finalidades. Ela é suficiente para todas as nossas demandas do dia a dia. Vamos orar para iniciar? Cris, você ora para nós? Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque podemos estar aqui reunidas em teu nome. Pedindo, Pai, a tua direção neste momento, para que a tua palavra possa cair em cada coração aqui nesta manhã. Possamos aprender um pouco mais, Pai, das tuas verdades. Venha, Pai, falar com cada um de nós, Pai. Usa, Senhor, a vida da Lu, o instrumento, Pai, em tuas mãos, que a tua palavra possa ser falada através dela, Senhor, e nos ensinar. Cuida, Pai, de cada coração que está. O Senhor conhece cada um de nós, conhece, esquadrinha, Pai, cada necessidade, cada dificuldade, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Muito obrigada por esse tempo aqui, que seja realmente um tempo abençoador na vida de cada um de nós. Amém. Nós te louvamos, nós te agradecemos por quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos estudando as lutas de toda mulher. Na lição passada, nós vimos, né, o primeiro tópico, as diferenças nos relacionamentos. Dentro dos relacionamentos, a gente viu sobre o relacionamento no casamento, o relacionamento familiar e todos os outros relacionamentos que nós temos na nossa vida. Quando se fala a palavra luta, vocês imaginam que seja algo fácil? Não, né? É porque realmente não é fácil. Nós temos muitas demandas diariamente, né? Então, a nossa caminhada, a nossa jornada, ela não é fácil. Essa já é uma garantia. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas falando muito sobre seja feliz, busque a sua felicidade. Mas, na verdade, o que Jesus nos disse é, no mundo vocês tereis aflições, né? Então, é uma luta constante. Nós vivemos cada dia, temos que viver cada dia na dependência do Senhor. Hoje, então, nós vamos entrar para os desafios da administração do lar. Quem acha que isso é um desafio ou não? É um desafio, né? Pelas carinhas que eu vi, umas não levantaram a mão, mas fizeram umas carinhas. Administrar o lar não é uma tarefa fácil, por isso é colocado aqui como uma luta para toda mulher, né? Então vamos lá, não é nada fácil administrar uma casa. Cuidar da casa e da família são funções intrinsecamente ligadas à mulher. Vocês concordam com isso? Que essa função, essa tarefa é da mulher? É da mulher. Muitas mulheres têm o privilégio de ter maridos que a ajudem, né, nessa tarefa. Mas essa tarefa é da mulher. Culturalmente, né, a gente está começando a ser combatida com a ideia de que não é da mulher. Mas, biblicamente, esse olhar para o lar, a gente não tem instrução bíblica de olhar para o lar, né, para os homens. Tem cuidado com as esposas, os homens, né, amar as esposas, mas quando fala de cuidar de lar, a Bíblia sempre vai falar para isso. Exato. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Quem é o nosso padrão, né? Para onde a gente está olhando? Se o nosso padrão é a Bíblia, então a tarefa do lar, ela pertence à mulher. A administração do lar pertence à mulher. As mulheres que saem de casa para trabalhar,
né, que precisam trabalhar fora, elas sabem que terão o quê? Dupla jornada, né? Não tem como pensar assim, eu vou trabalhar fora, então estou livre. Por mais que ela tenha uma empregada que ajude em casa com as tarefas do lar, quem vai ter que administrar isso? Somos nós, né? Mesmo que tenhamos a preciosa ajuda dos nossos maridos em casa, a gerência do lar fica por nossa conta. Eu, graças a Deus, louvo a Deus todos os dias, porque eu tenho um marido que me ajuda muito, muito mesmo. Mas assim, como que eu percebo que a gerência do lar é minha? Se eu tiver com vários cestos de roupa para lavar e eu precisei ir cuidar da minha mãe, alguma coisa, ele vai pegar todos os cestos, vai pôr na máquina, vai lavar, vai pendurar. Porém, o que não tiver no cesto, ele não vai lavar. A roupa de cama, quem sabe o dia que vai lavar sou eu. As toalhas, quem sabe o dia que vai lavar sou eu. Então, assim, quem faz a administração é a mulher. O marido, ele vai colaborar, né? Mas a administração, saber o que está faltando, né? O marido, ele tem as funções dele. Nós não estamos dizendo aqui que o marido não tem as funções dele. Ele tem. Mas, no quesito de administrar o lar, ele vai entrar apenas como um colaborador. Deus nos deu funções específicas. O homem, ele tem que ser o quê? O sacerdote do lar. A responsabilidade espiritual de conduzir a família, ela pertence ao homem. Nós sabemos que existem muitos casos de mulheres que o marido ainda não é convertido, né? E aí, essa questão do espiritual, às vezes, fica um pouco faltosa, né? Mas essa é uma responsabilidade que Deus deu ao homem. Agora, como eu já disse na aula anterior, não é porque o homem não está cumprindo o papel dele que a mulher vai deixar de cumprir o dela, né? Nós estamos aqui para aprender qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer. E a mulher é a administradora do lar. Todos os exemplos que a gente vê, principalmente dessa mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é quem administra o lar. Ela é quem passa tarefas para as servas dela. Não significa que ela fazia tudo sozinha, mas quem administrava, quem passava a tarefa, o que deveria fazer, era ela. Isso daí, irmãos, é uma responsabilidade material, né? E é uma mordomia. Deus nos colocou como mordomas do nosso lar. Né? Quem assiste filme, vê essas coisas, porque não é muito comum para nós, né, essa questão de mordomos. Mas quem já viu, qual a função de um mordomo? Ele que administra tudo, né? Um gerente da casa ali, da família. Ele sabe de tudo que acontece dentro de casa. Então, nós somos mordomos do Senhor também e nós temos essa tarefa, né, de cuidar do nosso lar. Infelizmente, hoje nós vemos muitas sacerdotisas e raras administradoras do lar. Nós queremos tomar o papel do marido para nós, mas nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Dizemos que sim, né? As mulheres gostam de bater no peito e falar, porque mulher faz tudo. Irmãs, até a própria psicologia diz que a gente pode até fazer várias coisas, mas bem feita todas elas nós não vamos fazer. Então, o que acontece? A física, né, as leis da física diz que um corpo não ocupa 2 lugares e nem o mesmo lugar pode ser ocupado por 2 corpos ao mesmo tempo. Então, nós também, se nós vamos dar atenção para uma área, a gente pode ter certeza que a outra vai ficar um pouco descoberta. Bom dia. Nós não vamos conseguir dar atenção 100% para aquilo. E quando nós tentamos tomar o papel do nosso esposo, nós vamos falhar no nosso papel. Quando o homem se omite, a mulher se promove e a família perece. Né? Nós vemos muitos casos disso. De mulheres que assumiram o papel do homem, então assim, se promoveram, né? Achando que isso é uma promoção, que é um ledo engano, né?
mas a família acaba perecendo com isso, né? A gente vê muitos casos de filhos que não reconhecem a autoridade do pai, porque a mãe em casa que era autoridade, e, assim, N problemas que a gente vai encontrar por aí. O sábio Salomão, o que ele disse lá em Provérbios 14, o versículo 1? Vamos ler juntas? A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Queridas, tem cadeirinhas vazias ainda por aqui, tá? Ah, vai pra lá? Tá. Tá bom. Vamos ver duas mulheres na Bíblia, que está lá em Lucas 10, do versículo 38 até o 42. Nós vamos falar sobre Marta e a sua irmã Maria. O que a Bíblia diz, né, a respeito da Marta? Eu não vou ler os versículos, mas o resumo de tudo que está escrito aí é que a Marta, ela apressadamente foi preparar a refeição, ajeitar a casa, acomodar e receber Jesus. O sentimento dela de cuidar bem do mestre era um sentimento legítimo? Louvável? Sim. Ela queria oferecer o melhor para o mestre. Suas preocupações eram legítimas, porque as pessoas precisam de cuidados, precisam ser servidas e supridas, principalmente se tratando de Jesus, né? Então, ela era tudo legítimo que ela estava fazendo, não estava errado. E a Maria? A Maria apressadamente foi contemplar o mestre, e ela nos ensina que o nosso lar deve ser um santuário de adoração, louvor e contemplação do Senhor. Maria agiu corretamente? Sim, também. Onde está o problema aqui, então? Por que a gente está citando essas duas aqui? Oi? Prioridades. Que mais? Uma se preocupou mais com o material e outra com o espiritual. Isso. O que a gente vê quando a gente se preocupa mais com uma coisa do que com a outra? O que acontece com a balancinha? Desequilibra, né? O problema está aí, a gente precisa ter equilíbrio, e aí a gente está vendo uma falta de equilíbrio. Por quê? Porque a Maria, se ela ficar só lá falando com Jesus, o que ia acontecer com as pessoas? Ia chegar uma hora da fome, né? A casa poderia virar um furduncinho, né? A igreja, a gente tem como espaço de igreja um espaço espiritual. Mas se não houver limpeza aqui, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir entrar aqui para cultuar e louvar a Deus, né? Então, são necessárias as duas coisas. Precisamos equilibrar essas duas coisas, né? Tanto o material, cuidado material, quanto o cuidado espiritual. Você se identifica com alguma delas? Com as duas ou com nenhuma? Pensa aí um pouquinho, com qual das duas você se identifica hoje? Um exercício fácil, examine a sua semana. Durante a sua semana, quanto tempo você dedicou para o seu lar, para a sua casa, para a limpeza, para a faxina? Quanto tempo você dedicou para orar, para ler a Bíblia, para louvar a Deus? A balancinha está equilibrada ou deu uma desequilibrada aí? Vamos lá. A tecnologia ajuda bastante, né? Enquanto a gente está fazendo trabalho, a gente vai escutando uma pregação, ouvindo um louvor. Eu sou bem assim. Até a Mariana fala, enquanto a mãe não liga o louvor, não começou o trabalho em casa. Isso daí a gente chama até de otimização do tempo, né? Porque parece que o dia tinha que ter 48 horas, não 24, né? Tanta coisa que a gente quer colocar no dia da gente. Mas isso é uma boa coisa de se fazer, né? Existem trabalhos, quando a gente está trabalhando em casa, dá para a gente estar fazendo isso. Para aquelas que estão fora, às vezes é complicado, né? Eu no meu serviço não tenho como nem pôr um louvor para ouvir durante o dia. Mas às vezes na hora do meu almoço mesmo, eu fico lá na cozinha preparando
esquentando a marmita, pegando alguma coisa assim e cantando. Aí os outros que me escutem. Mas é isso mesmo, irmã. Se a gente for ver, hoje a gente tem essa dificuldade, né? Principalmente para aquelas que trabalham fora. A gente não poder, e a gente sabe, para quem segue uma jornada de trabalho, que entra às 7 horas da manhã e sai às 5 da tarde, algumas até mais tarde, chegar em casa, o tempo que a gente chega em casa, vou falar por mim, tá? Eu chego em casa destruída, acabada. Não dá vontade de fazer nada, dá vontade de tomar um banho, deitar e ficar quieta. Às vezes não dá vontade nem de conversar com o marido, entendeu? Porque a gente chega, por isso que a gente está estudando aqui isso tudo como luta. É difícil, existe, tem que existir em nós algo intencional, a gente ter a intenção de fazer melhor, de fazer o que a Bíblia pede para a gente fazer, de fazer o que o nosso Pai nos ensinou a fazer. Porque se for pelo nosso desejo, pela nossa carne, a gente não vai fazer. É um desafio muito grande para nós. Marta sem Maria, ela teria uma casa impecável que não prioriza a adoração a Jesus. Maria, sem a Marta, teria uma casa desassistida e despreparada para a adoração e o serviço ao Senhor. Então, o que a gente precisa é equilibrar tudo isso, né? Você consegue equilibrar as prioridades domésticas sem perder de vista as prioridades espirituais? Foi a primeira perguntinha que a Lu postou lá, né, Lu, no grupo de mulheres, quando a gente começou a falar que iríamos estudar aqui. Então, a nossa balancinha, ela precisa estar assim, ó, bem retinha, bem equilibrada. Eu gosto dessa pergunta porque, para mim, é a mais difícil das que tinha lá. Eu acho muito complicado a gente que trabalha fora. A gente chega em casa cansada, mas a gente sabe desse compromisso de cuidar da administração, que é nosso, então tem que ter roupa limpa na gaveta, tem que ter comida na geladeira, tem que ter paz e tem que ter tudo, a gente tem que estar limpa, e isso tudo não é fácil. E uma vez eu ouvi um conselho muito sábio, porque depois que a gente limpa uma casa, fala sério, a gente queria que durasse pelo menos 30 dias. E não dura, né, irmãos? Você sabe que não dura. E quanto menor a idade dos seus filhos, menos tempo dura. E quando a gente pensa que o meu lar é um santuário, é o Senhor, ele também é um lar onde a minha família precisa ter um ambiente propício para servir ao Senhor, para aprender sobre o Senhor. Então, as minhas lutas eram essas. Então, a gente cuida de tudo, mas ninguém pode sujar nada, ninguém pode sentar, ninguém pode ser. Vai trazer alguém aqui, não vai trazer ninguém aqui não, porque vai sujar o chão. Aí vira aquele lar, que era para ser um lugar de santuário, vira um ídolo, porque ele está limpo, perfeitinho, ninguém que entra aqui, né? Então, é a minha luta. E um lugar de discórdia também, porque daí começam as brigas, né? Você não viu que eu acabei de limpar, por que você está fazendo isso? Tem um amigo lá da Praia Grande, e eles têm bastante recurso financeiro, né? Então a casa dele é a casa mais linda que eu já entrei na minha vida. Uma casa realmente muito bonita, muito grande, muito linda, muito linda. Mas ele sempre falava assim, eu não posso levar ninguém na minha casa, porque a minha mãe não deixa sentar no sofá branco. Então, isso nunca sai da minha cabeça, sabe? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente tem que manter, sim, tudo arrumadinho para abençoar a nossa família, mas isso não pode ser um ídolo. Exato. Para o bem-estar deles também, para o serviço de Deus, né? Você ama coisas e não ama as pessoas. Exato. A minha tá ao contrário, eu não tô levando as pessoas, eu tô tentando te limpar. As pessoas Pra me ajudar, né? Ontem, a sua, branco? Verdade. Em casa, essa semana eu fiquei assim, né? Ontem eu tinha que ir para o trabalho, resolver um assunto, voltar, fui fazer um exame, e aí cheguei em casa, eu preciso terminar a apresentação para as irmãs, mas eu tenho que lavar a roupa e limpar a casa. O que eu faço? Aí eu limpei somente o espaço onde nós mais ficamos,
lavei as roupas que precisava para a semana e fui preparar a aula. Então, a gente precisa o quê? Não é que a gente tem que estar tudo 100%, mas a gente tem que equilibrar e ver o que é prioridade no momento, né? Vai existir momentos que a gente vai poder deixar organizado, tudo bonitinho, né? As meninas que estão casadas de novinha, que delícia, né? A casa, né? Acabou de montar tudo, os móveis novos, tudo bonitinho. É uma maravilha, né? Mas como disse a Lu, aí chegam os filhos, quanto menores, menos tempo arrumada fica, né? Mas nós precisamos, então, o equilíbrio está o quê? Em saber quais são as prioridades naquele momento, né? Não é a gente, em detrimento de uma coisa, a gente acabar omitindo outra, né? Vamos lá, então. Não viva como escrava doméstica, obcecada pela casa perfeita e sacrificando a alegria, a paz e a harmonia da família. Foi o que a Lu acabou de falar aqui. Mas também não seja negligente, relaxada, preguiçosa e procrastinadora. Às vezes a gente não faz simplesmente porque não quer fazer mesmo, né? Tinha tempo, tinha o produto de limpeza para limpar, mas não fez porque realmente estava com aquela preguicinha, né? Às vezes acontece isso. A mulher sábia, ela prioriza o que realmente importa. Muitas mulheres querem ser virtuosas e tentam seguir versículo a versículo de Provérbios 31. Só que aí ela vai se frustrar já por uma coisa, porque a de Provérbios 31, ela usava a roca. Quem é que sabe o que é uma roca? Já ia se frustrar aí, porque não ia saber como fazer o que a mulher de Provérbios 31 fazia, né? A roca é essa máquina aí, ó, né? De fazer o quê? De fiar. Então, pegava a lã, o algodão, ia passando ali para poder fazer o fio, depois do fio ia para o tear, fazer o tecido, depois do tecido pronto, e então fazer as vestes, né, as vestimentas. Então, se a gente fosse daquele contexto lá, a gente iria fazer isso também. Nós não estamos lá naquele contexto. Ah, então Provérbios 31 não serve para mim. Verdade? Não. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina princípios, né? E quais são os princípios, então? Ó, o tempo passa, a tecnologia muda, mas os princípios bíblicos, a gente já viu, a Bíblia ela é atemporal, os princípios bíblicos são atemporais. Quais são os princípios, então? Você e eu não podemos fazer exatamente tudo que essa mulher de Provérbios fazia, mas nós podemos cumprir todos os princípios que ela cumpria. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Então, a mulher de Provérbios, ela se encaixa no todos. Ela era, então, também pecadora, mas ela foi reconhecida como virtuosa. Como que ela conseguiu? Se ela conseguiu, nós também vamos conseguir. Ela enfrentava as mesmas lutas que nós enfrentamos. Agora, quais são os princípios que nós aprendemos, então, com essa mulher virtuosa? Primeiro princípio, irmãos. Lá, o Provérbios 31, ele vai descrevendo, vai falando sobre a mulher, mas depois, lá no final, fala: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o primeiro princípio da mulher virtuosa, ela tem que temer ao Senhor. A mulher virtuosa, ela é dada aos negócios. Vocês viram lá, né, que ela era dada aos negócios. A palavra negócio significa negar o ócio. O que é o ócio? A ociosidade. É a preguiça, é ficar sem fazer nada. Então, a mulher de negócios lá de Provérbios, ela era uma mulher que negava o ócio. É isso que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente não consegue fazer determinadas coisas puramente por preguiça. Não tem aquele dia que a gente fala, estou com uma preguicinha hoje.
uma falta de vontade de fazer, né? Existem momentos, irmãs, que às vezes a gente vai estar enferma e realmente a gente não vai ter ânimo para fazer determinadas coisas. Existem momentos que a gente vai estar cansada e realmente não vai ter ânimo para fazer coisas. O que não pode fazer parte da nossa vida é a preguiça. A preguiça na Bíblia toda ela é condenada. Então, nós, como mulheres virtuosas, nós temos que negar o ócio. Nós temos que estar, sim. Nós vamos ver mais para frente. Nós vamos ter momentos que a gente não vai estar fazendo por alguns motivos, mas nós não podemos ser mulheres preguiçosas. Esse é um dos princípios aí. Aquele livro Mulher, Simulação de Deus, Provérbios 31, na hora que chega nessa parte da Mulher dos Negócios, lá fala que a família do marido não é secundária. O negócio igual o jeito que você fez vai ser secundário. Na verdade, tem que ser a prioridade, né? A mulher, primeiro ela cuida do lar, aí depois ela vai cuidar do de fora. Então, a mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa, qual o princípio também que a gente aprende com essa mulher virtuosa? Que ela é altruísta. O que é ser altruísta? Isso além do próprio umbigo. Exatamente, né? O olhar voltado, não é aquele olhar assim para o umbigo, né? O olhar voltado para fora. Ela pensa nos outros. E quem são os outros aí que mais falam? O marido e os filhos. Às vezes a gente quer olhar muito para os outros, para fora, e esquece dos da própria casa, né? Mas aqui fala que ela cuidava muito bem do marido, dos filhos e também dos necessitados. Às vezes a gente quer cuidar de pessoas que a gente pode ter, assim, algum benefício em estar, né, cuidando muito bem. Mas aqui fala que ela cuidava bem dos necessitados, de quem realmente precisava. A mulher virtuosa, ela é precavida. Esse é um dos princípios que a gente vê. Ela faz planejamentos. Aqui também tem um parênteses, mais para frente nós vamos ver. A gente tem que tomar cuidado com o que é planejar e o que é ter crise de ansiedade, tá? Às vezes a gente fica ansiosa. E isso não tem a ver com planejamento. A mulher, ela aqui fala que ela, quando chegava o inverno, as pessoas da família dela não sentiam frio. Por quê? Antes ela já tinha preparado. Queridas, o inverno faz parte das 4 estações. E todas nós sabemos que é algo que vai acontecer. Talvez o inverno é um pouquinho mais frio, um pouquinho mais quente, mas o inverno vai acontecer. Então, ela se preparava para algo que iria acontecer. E quando chegava o inverno, ela não tinha preocupações. Nós temos que tomar cuidado porque nós, às vezes, estamos nos preocupando com algo que não vai acontecer. E isso não é precaução, isso é ansiedade. A mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias. Na aula anterior, nós já falamos sobre isso, né? Não é só hoje que eu tô de boa, eu faço bem. Amanhã eu tô meio, né, chateada com alguma coisa, aí eu vou fazer o mal. Hoje ele não me tratou bem, então não vou cozinhar, não vou lavar louça, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer bem ao marido. Não é isso, né? A mulher virtuosa, ela não quer o louvor para si. Ela faz os outros louvarem e honrar o seu marido. Alguém leu esse capítulo novamente em casa e viu que o marido dela, ele era um homem de respeito nos portões da cidade, né? Então, o lugar, porque ele era um homem de influência, ele era um homem importante, e as pessoas respeitavam ele, e ela se preocupava com isso. Ela não queria o louvor para ela, não queria que as pessoas reconhecessem ela, mas que honrasse o marido dela. Será que esse princípio está na nossa vida? Será que nós nos preocupamos que o nosso marido receba a honra? Mas, ao fazer isso, ela recebe então o quê? O louvor dentro da sua própria casa, dos filhos e do marido.
Na aula anterior eu falei também sobre isso. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas de fora vão dizer a nosso respeito. Mas não nos preocupamos nem um pouquinho sobre o que o nosso marido pensa de nós, sobre o que os nossos filhos veem, estão vendo na nossa vida. E a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu queria tanto ser uma mulher sábia, eu queria tanto ter sabedoria. Qual que é a receita? Pedir ao Senhor, né? A mulher virtuosa, ela ensina com amor. Quando eu fui escrever essa frase, me veio nitidamente uma vez que eu vi uma tia minha. A filha dela tinha feito algo errado na tarefa, e aí ela pegou, chegou na menina e falou assim, não vou falar o nome aqui, né, mas ela pegou, grudou pro cabelo, mas eu já falei para você um monte de vezes que não é assim que faz. Queridas, isso é ensinar com amor? Não é, né? Tem hora que dá vontade de fazer isso? Tem hora que dá vontade. Por quê? Porque a nossa carne está gritando, né? Mas a mulher que anda pelo Espírito, ela vai ensinar com amor, né? Sentar, conversar. Exato, vai contar até 10, Mas a mulher virtuosa, ela ensina com amor. O papel da mulher virtuosa é edificar a sua casa e mantê-la em pleno funcionamento. Como eu disse já antes, se ela vai fazer sozinha, tem condições de fazer sozinha, é uma coisa. Se ela tem tarefas, muitas tarefas, múltiplas tarefas e precisa de alguém para ajudar, não há problema. Mas ela é quem vai edificar e manter em pleno funcionamento. Tem muitas mulheres que às vezes até tem alguém que ajuda em casa, mas aí a própria pessoa que ajuda, ela fica sem direção. E aí chegam e falam, mas você não fez isso? Mas me mandou fazer. Né? Então a gente também precisa, mesmo aquelas que tenham pessoas que ajudam, ela precisa estar o quê? Direcionando. É o que já está falando aqui, né? Necessariamente não deve fazer todo o serviço doméstico sozinha, mas providenciar que seja realizado, ensinando, delegando e supervisionando quem for realizar. Só ensina quem sabe. Então, para eu poder ensinar alguém, eu preciso primeiro aprender a fazer. Só delega quem tem o quê? O compromisso, a responsabilidade, a autoridade sobre determinada coisa. Quem faz procuração, né, Lu? Ela só vai deixar o outro responsável por aquilo que já está debaixo do poder dela, né? Então, se o lar é a responsabilidade da mulher, ela só vai poder delegar se ela realmente tem essa responsabilidade. Agora, se ela não tem comprometimento, não tem responsabilidade nenhuma, como é que ela vai delegar alguma função que ela mesma não tem, né? Não está exercendo? E também supervisionando para ver se tudo saiu adequadamente. Uma das formas de fazer o bem aos filhos e marido é sendo grata a eles quando estes a ajudam a executar as suas tarefas. Uma coisa também que às vezes a gente peca muito é quando o marido faz, o filho faz, eles não vão. Nem a empregada, nem nenhuma outra pessoa vai fazer igual a gente faz. E a gente sempre pensa que a gente sempre fez melhor, né, do que qualquer outra pessoa. Essa é uma tendência nossa de achar que a gente faz o certo, o bonito, o perfeito. Aí o marido vai lá ajudar, o que a gente faz? Em vez de agradecer, depois longe dele, lá vai, muda um paninho, uma coisinha assim, né? Não, o que a gente faz? A gente critica, mas nem para fazer isso você serve. A gente vai lá e põe a autoestima dele lá embaixo, aí ele vai ajudar a próxima vez? Vai ser muito difícil. Ainda fala assim, pensei que estava ajudando. Então a gente também tem que ter sabedoria nisso.
É ir mostrando para eles que eles são importantes ali naquela tarefa, naquela ajuda, né? Que eles estão sendo muito bom para vocês fazendo aquilo. Não ficar criticando a maneira como eles estão fazendo. E aí o que acontece? A gente acaba ficando cada vez mais sobrecarregada e mais carrancuda, né? Porque daí a gente vai ficar de bico desse tamanho assim, não quer mais conversar e a paz do lar foi embora, né? Querida, se alguém quiser colaborar aí, pode me interromper, tá bom? Nós estamos aqui, não é pregação, é aula, então vocês podem também colaborar aí. Todos os serviços domésticos, prazerosos ou não, devem ser feitos como culto prestado a Deus, que é doador da casa e da família. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse ao Senhor. E existem serviços que realmente não são prazerosos. Pode até ser para umas, para outras não. Já falei para vocês aqui na semana passada. Para mim não é nada prazeroso cozinhar. Eu não consigo, eu realmente não tenho prazer. Algumas vezes tive a necessidade de fazer, fui e fiz. Mas, por incrível que pareça, é o momento que eu mais oro, quando eu tenho que ir cozinhar. Já aconteceu assim na minha casa, meu esposo, ele assumiu o fogão. Mas, já aconteceu de eu ter que cuidar dos meus pais e eu ter que cozinhar para os meus pais. Vocês imaginam o quanto eu orei para que a comida saísse boa. Então, assim, é uma luta para mim. Se o meu marido chegar hoje para mim e falar assim, eu não vou cozinhar, eu vou assumir o fogão. Vou fazer, porque eu sei que é uma tarefa minha, é uma responsabilidade minha. E vou orar muito, vou ter que me dedicar muito e vou ter plena consciência de vou estar fazendo isso para honrar a Deus. Então, é isso que a gente tem que ter sempre em mente, que a gente tem que fazer tudo para honrar o nosso Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que acontece muitas vezes, né, se tratando de lar, de família, é que às vezes a mulher faz, e aí ninguém da casa reconhece o que ela está fazendo. E aí o que acontece? Ela fica frustrada com isso. Agora, o dia que a gente tiver em mente que o que a gente está fazendo não é, eles estão sendo beneficiados, nosso marido, nossos filhos serão beneficiados, mas a gente está fazendo primeiro para o Senhor. E aí a recompensa vem de quem? Vem dele. Ainda tem um versículo na Bíblia, não lembro agora a referência, mas que diz que quando a gente ganha a glória aqui dos homens, a gente não precisa mais ganhar a glória que vem do Senhor, porque já foi reconhecido o seu trabalho. E agora, qual a melhor glória a se ganhar, dos homens ou de Deus? Qual casa você tem edificado? A sua ou a dos outros? Né? Às vezes a gente está muito preocupada também em edificar a casa dos outros e cuidar da casa dos outros, em ajudar, e não há nada de errado isso. Mas isso deve ser secundário. A sua prioridade tem que ser a sua própria casa, a sua própria família. Às vezes a gente quer ajuda, né, até mesmo os pais quando ficam mais velhos, a gente precisa estar dando suporte para eles. Às vezes quer ajudar alguém da família. Nada disso é ruim, mas se isso for colocado em primeiro lugar, aí não está certo. Primeiro lugar, a nossa própria casa. Existem muitos filhos sentindo saudade das suas mães, enquanto seus amigos estão dizendo o quanto ela é gente boa. Existem muitos maridos sentindo-se solitários, enquanto suas esposas servem de companhia para tanta gente. Eu já vi muitos maridos falando, minha mulher não para em casa. Minha mulher está sempre arrumando alguma coisa para fazer, mas ela não fica comigo. O casal não tem tempo junto, né? A mãe com os filhos de sair, de fazer um passeio, mas a mãe está lá ajudando um monte de gente gosta dela, mas em casa ela não está presente. Diz uma senhora que eu respeito muito, que
Quando as pessoas pensarem no seu marido, na mente delas tem que vir a figura dele do seu lado. Então, eu guardo isso, né? E ela fala, a gente não que a gente tem que ser chiclete da gente, né? Mas também uma mulher que vive uma vida muito independente, só as coisas dela, e que deixa o marido também viver muito a vida dele, só as coisas deles, nunca tem prazer de fazer nada junto, nunca andam juntos, nunca são vistos juntos, também tem uma coisa aí que tá esquisita, né? Sim. Então, o Sandro tem que ser, porque Sandro, o Sandro da Lu, qual a Lu do Sandro? A gente É. tem que fazer essa associação do casal, né? Tem que ser bom estar junto, tem que ser, não é? Sim. Porque se não fosse para isso, por que nos casamos? Se é para continuar vivendo vidas independentes, por que nós resolvemos nos casar? Né? Não quer dizer que a gente não vai ter a nossa individualidade, todas nós temos, né? Nós temos... Exato, eles querem jogar bola e a gente quer ir para o salão fazer unha. Tem problema nisso? Não. O que não pode é a gente nunca ter tempo junto, a gente nunca ter tempo para nós. Porque nós casamos para pensar em nós, não é eu e ele, é nós. Muda o pronome aí. Você tem sido mulher sábia que edifica sua casa ou insensata que, sem perceber, tem causado a sua destruição? Irmãs, tem uma música de uma banda, do fora do país, a banda chama Casting Crowns. E na música fala que é slow fade, que significa gradual. E aí no final da música canta uma musiquinha, uma vozinha de criança cantando em inglês, mas é uma música que nós mais velhinhas conhecemos muito. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, né, pezinho onde pisa. Por quê, irmãs? Porque é gradual. Aqui fala, ó, sem perceber. Ninguém acorda hoje e fala, vou destruir minha família. Eu não quero mais essa família, vou acabar com tudo. Será que é assim? Não. As coisas é igual cunha. Quem aqui que mexeu com enxada sabe o que é uma cunha. A cunha é um objeto triangular que a gente põe a pontinha e vai batendo e daí vai abrindo uma lasca assim da madeira, né? Né, dona Sara? Para firmar a enxada. Só que a cunha, ela serve para quê? Para ir abrindo ali. É isso que acontece, né? As coisas erradas vão entrando na nossa vida bem devagar e vai abrindo. Alguém quer falar? Quer falar, Gê? Não, você falar de tipo um calço. Isso, tipo um calço. Mas a cunha é isso, né? Ela vai entrando aos poucos. Como ela é mais fininha, depois vai abrindo, então ela vai conseguindo ir entrando. E o pecado, as coisas erradas na nossa vida e a destruição da nossa família é assim, é igual cunha. Vai uma coisinha hoje, 2 amanhã, 3 depois, 4, só vai aumentando aquilo. E quando vê a destruição completa aconteceu. Então é com isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós vimos então, eu vou sempre retomando, tá? Para o nosso cérebro ir guardando aí. Nós vimos as diferenças no relacionamento, é uma luta para a mulher. Os desafios da administração do lar é uma luta para a mulher. E o terceiro tópico agora, as adversidades financeiras. Pode ser que exista alguém que nunca teve adversidade financeira, mas vivendo no país em que nós vivemos, eu acredito que isso é meio difícil de acontecer, meio utópico. Todas nós passamos por adversidades financeiras. Isso é uma luta. E como a gente solucionar isso? Como enfrentar essas adversidades? Muitas mulheres precisam ajudar nas finanças familiares. O trabalho delas ajuda a compor o orçamento familiar. Agora vamos lá. Mas além do trabalho remunerado, ela tem que continuar administrando a sua casa. Ela vai agora agregar uma função a mais. Existe um bônus, porque ela vai estar ajudando financeiramente a casa, mas também existe um ônus. Por quê? Porque ela não vai poder simplesmente fazer uma troca. Eu vou trabalhar fora
e agora o meu lar fica de lado. Então, ela vai ter que agregar uma tarefa a mais aí na vida dela. Então, existe um bônus, mas também existe um ônus. A nossa motivação para trabalhar fora, para ajudar na renda da família, ela precisa ser legítima. Vivemos dias em que muitas mulheres simplesmente não suportam responder do lar quando lhes perguntam sua profissão. Muitas se sentem diminuídas quando perguntam lá, profissão, vai encher um formulário no hospital, profissão. Aí tem que escrever lá do lar. Irmãs, o que era para ser digno de honra, hoje tornou-se algo desonroso. O que nós queremos, né? Na hora de falar, sua profissão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Tá errado? Não tá errado. Mas o que a gente não pode perder é essa, mesmo tendo profissões, o que a gente deveria ter prazer de falar? Eu sou do lar, eu cuido do lar, eu administro o meu lar, eu cuido da minha família. Isso daí deveria ser prazeroso para nós, deveria ser honroso para nós. Mas não, nós queremos, às vezes, né, estampar, falar, eu sou isso, eu sou formada nisso, faço aquilo. Muitos pais se orgulham em ver o diploma das suas filhas, mas não dão nenhum mérito se elas forem boas donas de casa, mães e esposas. Existem pais que fazem distinção. Essa minha filha tem um diploma tal. Essa minha filha resolveu casar e cuidar da casa. Fala até com, né, olhar de desprezo. Muitos pais cristãos incentivam suas filhas a estudarem, se formarem para não dependerem de homem algum. Quer dizer, já estão profetizando que um dia elas podem ficar sozinhas e tem que se virar sozinho. Será que essa é a motivação, é correta? Existem muitas coisas, irmãs, que não, em si próprias, elas não são pecado. Isso que eu quero que fique claro aqui. Não estou falando que é pecado a mulher estudar, que é pecado a mulher ter profissão. Não é. Essa situação em si não é pecado. Se fosse assim, eu estaria pecando, eu estudei, eu me formei, eu tenho minha profissão. Mas isso não pode ser a nossa motivação, isso não pode ser o que nosso ídolo, né? A Lu falou aqui de ídolo, porque muitas vezes nós colocamos nossa carreira profissional acima da nossa família. Muitas mulheres que não tiveram oportunidade de ver seu filhinho falando as primeiras palavrinhas, quem viu foi a babá. Muitas mulheres que a criança chama babá de mãe, mas não chama mãe de mãe. Eu conheci algumas assim. Então, a gente precisa saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Né? Nós podemos ter nossas profissões, podemos estudar, podemos. Mas para quê? Para ser um auxílio para o nosso marido. Para ser um auxílio dentro do nosso lar. Não para que isso domine e a gente estampe isso como nosso ídolo, porque eu sou uma mulher muito bem-sucedida na vida. Não é isso. Ruth, ela foi uma mulher que precisou sair para trabalhar. Quem conhece aqui, né, a vida de Ruth? Ruth, ela perdeu o sogro e o marido, né, e o cunhado também. Só que daí, no final da história, ficou só ela e a sua sogra Noemi. E o que ela precisou fazer? A sogra já era idosa, né? Ela precisou ir trabalhar para ganhar o sustento para as duas. Então, diante da morte do sogro e do marido, precisou prover o sustento para ela e para a sua sogra. Ela enfrentou um trabalho duro no campo. Ela não fechou os olhos diante da necessidade financeira da sua família. Um extremo é a gente achar que só vai ser uma boa profissional e largar a casa de lado. Outra coisa é a gente achar que porque tem que cuidar da casa, a gente não pode ajudar o marido financeiramente. É, de novo, falta de equilíbrio. A gente precisa ter esse equilíbrio. Como Ruth, você demonstra disposição e coragem para colaborar no sustento de sua casa?
Tem muitas mulheres que eu vou falar aqui agora, domingo passado já falei da minha mãezinha, hoje eu vou falar de novo. Minha mãe, ela fez só o primeiro ano escolar, ela só aprendeu a ler, escrever, mais ou menos, e fazer as operações básicas. Ela a vida inteira cuidou da família. Eu lembro que ela, assim, se desdobrava no período da manhã, cuidando da casa, fazendo comida, cuidava de horta, de galinha, de um monte de coisa, e à tarde ela ainda fazia costuras, sem ter feito nenhum curso de corte e costura, ela ainda costurava para ajudar na renda familiar, porque com o dinheiro das roupas que ela fazia as nossas roupas, comprava o tecido e ia lá e fazia a roupa dos filhos. Então, assim, mesmo sem estudo, sem profissão, ela ajudava ainda na renda familiar. Eu ia pedir para vocês discutirem aí com as suas irmãs das vantagens e desvantagens, mas o nosso tempo hoje está, né, bem... E a gente ainda não está terminando. Então, vamos lá. A mulher virtuosa de Provérbios saía para trabalhar e ajudar no sustento da família. Isso fica claro lá, né, em Provérbios. Aqui no versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Então, ela tinha que sair de casa, ela tinha que buscar as provisões. A gente já viu que ela negociava, né, negociava terrenos, mas ela não negligenciava o cuidado da família. E aí, no versículo 15, fala que antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefa às suas servas. Então, a primeira tarefa do dia era o quê? O lar. E depois, ela saía, então, para fazer a tarefa e ajudar a compor a renda familiar aí. Vamos rapidinho para o quarto tópico, os desafios da mãe cristã. Agora, a gente já viu como esposa, né, como ajudar na renda familiar, agora como ser mãe. Eu já ouvi, tá, muitas mulheres dizendo, o maior desafio da minha vida é a maternidade. Quem concorda com isso? Uma mão para cada filho. A maternidade, então, é o maior desafio a ser encarado no lar. E por que será, irmãs? Por que será que a maternidade é o maior desafio? Os filhos são as pessoas mais atentas ao nosso viver. Eles estão convivendo com a gente ali os 9 meses antes de vir para o mundo, né? E depois... os primeiros passos, tudo os primeiros tem que ser a mãe. A gente já viu a dificuldade da mulher que tem que sair e ficar os filhos na mão de babá, né? É um desafio para a mulher. Ela precisa estar ali junto com os filhos. Quem amamenta é a mãe. Então, é um desafio muito grande. Mais do que uma mãe que supra suas necessidades físicas, materiais e emocionais, eles precisam de uma mãe que os conduza à fé, através do exemplo que dá todos os dias. Às vezes a gente acha, o que mais você quer, menino? Já tá com a barriga cheia, já tomou banho, tá chorando por quê? Não é? Já ouviram isso? Exato. A do boi deu água, tá bom, exatamente. Os filhos não são plantinhas, né? Não é só dar comida. Ah, mas eu te dou tanto brinquedo, tudo que você quer eu te dou, compro tudo que você quer. Será que isso é o suficiente? Os filhos têm necessidades emocionais e espirituais. Então, não é só o físico ali, é dar comidinha, dar o brinquedinho, não. O filho precisa da presença da mãe, mais do que presente, é a presença. E os filhos também precisam de uma mãe que os conduza a Cristo. Nosso maior desafio, então, como mães, é mostrar Cristo aos nossos filhos através da nossa vida. Por meio de palavras, atitudes de amor, paciência, graça, bondade, justiça, sabedoria, perdão. Existem cada ocorrência da vida do seu filho, você pode estar demonstrando Cristo para ele, né? Se o filho faz
algo que não deveria ter feito e você de alguma forma vai ensiná-lo, vai fazer uma ação corretiva ali, você pode falar que assim como Deus nos corrige, você também está corrigindo. Para cada ação sua, você pode demonstrar Cristo ali. Ah, você dessa vez você fez errado, mas eu vou te perdoar, porque Cristo nos ensinou a perdoar. Não que todas as vezes você vai ter que perdoar, porque senão ele também não vai, né? A natureza pecadora. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também, que os nossos filhos, bebezinhos, eles já são pecadores. Né? Então a gente tem que ir sempre com equilíbrio, mostrando todas as ações de Cristo, mostrando todos os atributos de Cristo nas nossas ações. A maneira como tratamos nosso marido, como lidamos com os conflitos no lar, como administramos nossa casa, como instruímos no bom viver, demonstra aos nossos filhos como em tudo servimos a Deus? Deveria, né? Mas se a gente for analisar, será que em tudo que a gente faz nós estamos mostrando para os nossos filhos que estamos servindo a Deus? Os nossos filhos precisam saber que o pai deles é autoridade. Hoje é dia dos pais, né? Que atitude você já teve hoje com o seu marido que demonstra para o seu filho que ele deve ser respeitado como autoridade do Senhor na vida deles? Cabe a nós estarmos fazendo isso. Você pode afirmar que seus filhos veem Cristo em sua vida? Lá dentro de casa, na hora que você está ali, né? Lá no meu serviço, eu escuto as meninas falarem assim, nossa, estava um fervo aqui. Quando chega muito cliente, tudo, né, no mesmo horário, estava um fervo. Será que lá em casa, na hora do fervo, os nossos filhos podem ver Cristo em nós? O seu jeito de viver tem inspirado neles maior amor e devoção a Deus? Ou a forma também como a gente apresenta Deus para os nossos filhos, eles querem estar longe de Deus e não perto? Assim como nosso Pai, precisamos falar sem voz, com atitudes e com obras. Às vezes a gente acha que é muito falar que vai resolver alguma coisa, mas não. São as atitudes. Tem uma frasezinha que diz assim, que as palavras falam e as atitudes gritam. Né? As atitudes falam mais alto do que as nossas próprias palavras. E se nós formos seguir o exemplo do nosso Pai, Salmo 19:3 fala assim, ó, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Será que nós estamos sendo igual ao nosso Pai, que mesmo sem palavra, a voz dele ressoa por todo mundo? 2 Reis 4, versículo 1-7 fala sobre uma mulher que ficou viúva e ainda por cima com dívidas. No momento de angústia, o que ela fez? Ela buscou em Deus a solução para o seu problema. Ela foi até o profeta e contou a ele o que estava acontecendo. Para quem você tem ido contar os seus problemas? Os seus filhos estão vendo você ir buscar refúgio em quem? Ela recebeu instruções que só faziam sentido se fosse pela fé. Quando o profeta fala que ela tem que sair pela cidade, pegar todas as vasilhas dos vizinhos lá, né? Para que ele pudesse encher de uma coisa que ela não estava vendo ali. Era somente pela fé. Ela fez isso, mas ainda não fez sozinha. Ela cumpriu o que o profeta, então, numa atitude de fé, ela cumpriu o que o profeta estava dizendo e ainda instruiu os filhos dela para que participassem daquele ato. Será que muitos atos de fé da nossa vida, os nossos filhos têm presenciado? Coisas que no nosso olhar parecem impossíveis, será que a gente chama nossos filhos para orar junto conosco? Eu achei bonito, ontem eu estava conversando com uma mulher e ela
me contou de uma situação e falou assim, o meu filho me disse assim, mãe, Deus está ouvindo as nossas orações. Isso significa que ela ora junto com o filho por aquele determinado assunto. Então, é fazer com que os nossos filhos já participem da nossa vida cristã, eles vão ver em nós. Não é somente a gente falar, filho, ora que Deus resolve. Não, mas ora junto. Pode até falar para o filho, para os olhos humanos é impossível, mas Deus pode todas as coisas. Imagina como ficou também a fé daqueles filhos, né? Exatamente. Depois que eles viram acontecer, com certeza vai falar, não, realmente, o Deus da minha mãe, né? Não tem como eu não seguir esse Deus da minha mãe. Então, os filhos dela puderam vivenciar uma experiência com Deus através da fé dela. E isso fez também com que eles tivessem fé. Como os filhos da viúva, os seus filhos podem ver sua fé e obediência a Deus no dia a dia da vida familiar? Então, são várias perguntinhas aí que a gente vai fazendo ao longo da lição para que vocês possam refletir. Em casa, peguem a revista, escrevam. A revista é para rabiscar mesmo, viu, irmã? Cada uma ganhou a sua e depois não será reaproveitada por outro. Então, pode rabiscar o quanto quiser aí. Só para complementar a lição, eu falei para vocês na revista passada que eu ganhei essa Bíblia aqui da Mulher Extraordinária. E ela é com os comentários do Hernandes Dias Lopes, que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as pregações dele. E ele fala aqui no início sobre a mulher virtuosa e eu trouxe uns tópicos para vocês. A mulher virtuosa, porque às vezes, irmãs, a gente acha, não, eu não vou dar conta de fazer tudo isso, eu tenho que cuidar do marido, do filho, tenho que trabalhar fora, tenho que... Mas aí fala que a mulher virtuosa, ela tem que cuidar de si também, ela tem que cuidar da sua forma física, da sua saúde, ela tem que ter bom gosto para se vestir, cuidar da mente e não se render à ansiedade. Ela precisa valorizar mais o interior do que o exterior e não se estribar ou se alicerçar na sua própria beleza física. Porque às vezes a gente pensa, a mulher então virtuosa, ela só vive voltada para o outro. E ela? Né? Mas vamos lá rapidinho. Ela cuida da sua forma física. Lá em Provérbios 31:17 diz que os seus braços são fortes e vigorosos. Se fosse hoje, a gente ia dizer, então ela vai para a academia e fica lá malhando. Mas mais do que isso, né, irmãs? A gente ir para a academia, porque a gente está pensando na nossa saúde, no nosso bem-estar, isso é importante. Por quê? Porque para a gente fazer tudo aquilo para o outro, a gente precisa estar bem, né? Uma mulher que está sem vigor físico, sem força física, que não se cuida, como que ela vai cuidar de outro? Não tem como. Então, a gente também precisa, dentro desse equilíbrio, achar um tempinho para cuidar do nosso corpo, até porque ele é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos nos cuidar, ir para as nossas consultas de rotina, né, fazer o nosso preventivo. Precisamos cuidar de nós. Não podemos ser heroínas para cuidar dos outros e esquecermos de nós mesmos. Já deu tempo? Tá. Se não nos cuidarmos, chegará um momento que não conseguiremos cuidar de ninguém. Não faz sentido edificarmos a nossa casa e perecermos dentro dela. Tem muitas mulheres que a casa dela é impecável, mas ela está morrendo ali dentro. Todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor, inclusive o nosso corpo. Pri, você vai me dando os avisos aí, tá? Ter bom gosto para se vestir significa que a gente tem que ter um guarda-roupa lotado de roupa? Significa que eu tenho que ter muito dinheiro para comprar roupa? Não, mas a gente cuidar da nossa aparência é importante, porque se nós somos mordomos de Cristo, nós somos representantes de Cristo, será que uma pessoa que não está bem apresentada, ela pode representar a Cristo? Né? Uma mulher largada, desleixada, será que ela serve para representar Cristo? Lembrando que bom gosto não tem a ver com riqueza e nem ostentação. A simplicidade e a decência são mais elegantes que muita roupa de grife. Não tem que sair por aí comprando roupa de grife, mas eu tenho que andar decentemente. E também eu preciso ter senso de adequação.
Será que a gente vai com roupa de praia para uma entrevista de emprego? Né? Com que determinada roupa eu vou para a igreja? Será que eu vou para a igreja com a roupa que eu furar, rasgar, estou fazendo faxina em casa? Então a gente precisa ter esse senso de adequação para que a nossa aparência transmita também quem nós servimos. E para onde nós vamos, né? Se a gente pensar como é o céu, será que eu entraria no céu desse jeito? Cuida da mente e não se rende à ansiedade. Provérbios 31, 25 diz: reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Aí aquilo que eu disse para vocês antes, né? Sobre o que é a pessoa precavida, a pessoa que tem planejamento e a pessoa ansiosa. Estatisticamente, mais de 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca acontecerão. Sofremos desnecessariamente. Os 30% que acontecerão, se a gente fica pensando muito neles, a gente vai sofrer por eles 2 vezes. O tempo que ficou pensando e o tempo que vai passar por eles realmente. Precisamos ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro. Os Cs da nossa mente ainda não aconteceram. Ah, mas se o meu filho for morar em tal lugar e acontecer tal coisa com ele. Ah, e se o fulano falar isso, a ciclana vai dizer aquilo. Sabe esses Cs? Eu tive um trabalho, mas agora eu vou falar de algo que aconteceu comigo, tá? Eu tive um trabalho em que eu tinha que ficar sempre pensando nos Cs. Eu fazia projeto de comporta para a usina hidrelétrica, e para dimensionar a espessura da chapa de uma comporta, eu precisava pensar se na região tinha abalo sísmico, se era região que tinha gelo, se ia ter impacto de gelo. Então, eu tinha que, antes de dimensionar um comporta, eu tinha que ficar pensando em diversos Cs. Só que isso eu trouxe para minha vida. E aí eu ficava sempre vivendo no C. Mas e se um dia o meu filho não gostar mais de mim? Porque eu não sei se todas sabem, mas eu sou mãe de coração. O Danilo é filho do Sandro e quando eu me casei ele tinha 12 anos. E eu sempre fiquei com um monte de C, um monte de fantasminha na minha cabeça, mesmo sendo cristã e tudo mais. Eu não estava pondo em prática princípios da palavra do Senhor. E um dia eu tive uma crise de ansiedade, fui com dor no peito para o hospital e cheguei lá, fiz vários exames de coração, de pulmão, de um monte de coisa, não tinha nada. Ah, vai para o psicólogo, psiquiatra. E eu fui. Só que quando eu fui para um psicólogo, procurei um psicólogo cristão e fui. Irmãs, a primeira coisa que eu cheguei lá, eu levei uma paulada do psicólogo. Ele falou assim para mim: sabe por que você está sofrendo isso? Porque você não está cumprindo, você se diz cristã, mas não está cumprindo princípios bíblicos. Primeira coisa, você não está vivendo na verdade. Não é Paulo que diz: tudo que é verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, isso que deve ocupar a sua mente? E você está ocupando a sua mente com o quê? Com inverdades, com mentira. Outra coisa, a Bíblia fala que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Quem sabe o que você está passando está ajudando você a carregar a sua carga. Eu não me abria com ninguém. Eu ficava fechadinha no meu casulo e não contava para ninguém o que eu estava passando. Então, mesmo sendo cristã, mesmo dizendo que eu seguia a Bíblia, eu não estava cumprindo princípios bíblicos. E por não cumprir princípios bíblicos, eu estava passando pelo mal que todo mundo passa por aí, que é a ansiedade, que é o mal do nosso século. Então, queridas, a Pri já me sinalizou que terminou nosso tempo. Eu posso depois também estar mandando esse restinho aqui para vocês, porque não tem na nossa revista, tá bom? Aí eu mando os versículos. Eu mando para a gente já poder ir para lá. Ou então depois, tá bom? Então, queridas, vamos orar rapidinho para a gente poder ir lá para o templo, né, para dar continuidade ao dia de hoje. Não se esqueçam de orar por mim, tá bom? Nas suas orações, lembrem de mim. Preciso bastante. Ora para nós, Liz. Senhor Deus, amado Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, por diante de tantas lutas, nós temos a palavra do Senhor que nos conduz, nos direciona.
que nos edifica, que nos transforma, que nos constrange. Pai, ajuda-nos, ó Deus, no caminhar do dia a dia, ter um coração obediente. Ensina-nos, ó Pai, a ser mães, esposas, filhas, amigas, servos do Senhor, ó Pai, irrepreensíveis. Pai, obrigado por tantas irmãs preciosas, ó Pai, que nos ajudam em oração, Sim, em Deus. discernimento, exortando, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a orientar tantas outras irmãs que estão no início de matrimônio, criando casal, Pai. E diante das nossas lutas, a gente venha estar instruindo elas também, ó Pai, mas edificando também. E obrigada pelas mais velhas, ó Pai. Pelos anos de casamento, nos ajudar diante das coisas. Sim, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Louvamos por tudo, por nosso filho, pedimos pais. Senhor, venha nos ajudar, Deus. Sim, Deus. Amém. Vamos lá, acho que vai ter apresentação agora, né?